Olá, esse é o grupo do Faz Sol e nós vamos fazer uma apresentação sobre expressionismo e suas características, tanto no Brasil quanto nas vanguardas alemãs. Iniciado em meados de 1905, o expressionismo é um movimento de oposição ao impressionismo francês. O expressionismo, também conhecido como o expressionismo alemão, teve bastante influência das tribos africanas primitivas. Implementando um pouco o que meu amigo Marcos disse, o expressionismo ele veio também como uma característica de tentar acompanhar a evolução que o ser humano estava tendo naquela época. Por exemplo, com a automatização industrial e as transformações constantes que aconteciam na vida das pessoas que estavam naquela área da Europa. Além de que o expressionismo, ele também não tentava buscar exatamente o que estava acontecendo no momento ou pessoas que estavam no poder ou coisa do tipo, como algumas artes que se referiam mais à política. Ele buscava mais a subjetividade humana de tentar viver naquela realidade, conviver naquele momento, porém pegando ele e mostrando como ele não conseguia superar aquilo, viver naquela realidade, sendo arrastado por ela. E isso pode ser visto em várias obras, como também a que está no próprio slide de conceito, que é a do Vicente Van Gogh, que mostra, que mostra um homem em angústia em seu momento ali, sentado em uma cadeira. Algumas características do expressionismo. O expressionismo prioriza o sentimento do indivíduo e da sociedade ao invés da visão objetiva da realidade. Nas artes, tem algumas deformações nas imagens, cores vibrantes, preferência pelo trágico, patético e sombrio. Ó, o expressionismo influenciou e impulsionou o movimento modernista no Brasil. O movimento expressava e desejava pesquisar nossa realidade social, cultural e espiritual. Teve força nas obras por alguns artistas como Anita Malfatti e entre outros artistas da época. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as características do expressionismo na literatura, onde por, por diversas vezes eu fui estudar e um pouco me aprofundei no assunto e pude ter uma pequena noção do que expressa, do que mostra o expressionismo como um movimento literário. Vou estar apresentando algumas características e uma das maiores e mais perceptíveis características do movimento na literatura é claramente a ênfase na subjetividade do escritor, ou seja, o escritor ele transmite em cada obra, em cada contexto de obra, em cada estrofe de obra, toda uma subjetividade, todo um interesse pelo sentimento próprio, ou seja, por tudo que se sente, por tudo que se vem a ele. Os interesses, na verdade, é mostrado como a realidade se apresenta a ele, como tudo, como não levando em consideração o que acontece ao redor dele, mas sim como as dificuldades, como o dia a dia se apresenta para ele. Apresenta também uma linguagem extremamente direta, ou seja, faz com que o leitor entenda perfeitamente e rapidamente tudo quanto se pede. Há também a presença de uma liberdade formal, ou seja, há uma flexibilidade para com as palavras. O uso da palavra ela tem uma flexibilidade. Você consegue trabalhar bem as palavras dentro do mecanismo do contexto da história. Há também uma despreocupação relacionada à estética, né? A estética dos das estrofes, estética de como será montado o texto. Isso já são características que a gente via há muito tempo atrás. Lá no primeiro ano a gente viu uh, exemplos de como eram feitos os poemas clássicos, os poemas da Grécia Antiga, onde todos os intelectuais que escreviam, eles tinham uma preocupação em demonstrar formosura até mesmo nas linhas dos estrofes, em como eram organizados os estrofes. Lembra do A, B, B, C, C e essas coisas. Também mostra a tendência ao grotesco e ao uso de metáforas hiperbólicas. As metáforas são bem utilizadas, elas fazem com que o leitor leia uma coisa e logo entenda outra, entende? O estilo é abstrato, simbólico e associativo.
é muito associativo às características de como o autor se sente, de como o autor leva em consideração as informações que chegam a ele. É abstrato, porque reúne um monte de informações numa só, e simbólico, porque simboliza muito características do dia a dia, características de emoções, e também há claramente uma verossimilhança aí com o leitor. Alguns leitores se identificam com as histórias, alguns leitores se mostram fazer parte mesmo da história, é o que faz com que haja um engajamento maior para com o leitor. Por isso chama bastante atenção o movimento na literatura. E por último, que está no slide, é a despreocupação com a lógica exterior. Como eu falei, é de pouca preocupação com o que os outros vão pensar ou com o que vão deixar de pensar sobre o movimento. Quando na verdade o autor ele somente escreve para poder demonstrar o que sente e como é efêmero o tempo e como são efêmeras todas as passagens da vida. Falando um pouquinho sobre o expressionismo e movimento literário, a gente tem uma revista que está aí na foto, bem destacada, chamada Der Sturm. Na verdade é A Tempestade. É na verdade um breve trechinho somente para relatar onde ocorreu o ápice, o auge de todo o movimento, de toda a passagem denominada expressionismo. É durante a impressão dessa revista que nós temos o auge do expressionismo, onde ele obteve maior abrangência, onde todos os autores passaram a conhecê-lo, a mudar os seus pensamentos, as suas formas de pensar, de escrever e até mesmo de sentir, de como, até mesmo de agir perante as dificuldades e as ações corriqueiras do dia a dia. Temos também Cândido Portinari. Cândido Portinari foi um artista, um renomado artista plástico brasileiro que era modernista. E o que me chamou mais atenção era pelo fato dele ser modernista e suas obras, pelo menos na arte, se demonstravam com muitos traços expressionistas. Procurei em alguns sites e a maioria deles mostrava questões de até a pincelada, como ele fazia, como se demonstrava, como as pinceladas fortes e etc. Tudo isso trazia à tona questões de expressionismo. Como falei nos slides anteriores, o que o expressionismo buscava trazer? Buscava trazer justamente todo um sofrimento, toda uma subjetividade em questão dos pensamentos alheios. Cândido Portinari, por exemplo, se tornou renomado porque ele explorava muitas temáticas do povo brasileiro. Qual é a história de um povo brasileiro? Um povo realmente brasileiro. Um povo que trabalha, um povo que vivia do campo, na época. Hoje a realidade já é muito diferente, mas da época era um povo que trabalhava, um povo que vivia no sertão, muitas vezes nômade, se alugando em casas ou estando num lugar enquanto tivesse comida e logo já se mudava. E o pessoal do campo não era diferente, porque trabalhavam na verdade não para viver bem, mas sim para o seu próprio sustento. Foi quando o Cândido Portinari ele se destacou, fazendo vários trabalhos, várias obras apresentando a realidade do povo brasileiro. Inclusive aqui nesse slide a gente tem uma obra ali mostrando um cenário triste, um cenário ruim, inclusive mostrando um nenenzinho bem magrelo, um senhorzinho ali bem com todos eles com aparência sofrida, as roupas velhas, mostrando que era, na verdade, uma além da realidade. Claramente, as pessoas não passavam por isso nessa época. Porém, a subjetividade, a tristeza, a forma dos traços, de como se eram apresentadas as obras, faziam com que
com que os traços se mostrassem assim. Ou seja, Cândido Portinari mostrava, olha, essa é a verdadeira realidade. Essa é a verdadeira realidade. É isso que eu vejo nesse povo. Eu não vejo um povo que somente trabalha. Eu vejo um povo necessitado. Eu vejo um povo que passa fome para ter o seu. Eu vejo um povo que se mostra muito guerreiro. E é o que ele busca passar em todas as suas artes. Se tratando de Anita Moffat, foi uma das principais e mais importantes artistas plásticas da primeira fase do modernismo. Assim como o Cândido Portinari também trouxe à tona diversas cores, diversos traços para demonstrar temas do cotidiano, assim Anita Moffat também o fez. Trazia diversas formas de como era enxergada por ela o mundo, de como os trabalhadores eram enxergados, de como era vista a realidade, de como a realidade se opunha a ela. Então, uma forma de chamar a atenção para todo o conteúdo, para todos os traços, tudo quanto ela fez, era de uma forma incrível. Inclusive, eu tenho aqui no meu notebook algumas obras que foram feitas por ela e que eu vou mostrar agora. Só um minuto. Aqui. Tem um texto que vale a pena ressaltar de como ela se tornou, de como ela veio se dedicar à pintura. Ela dizia assim: eu tinha 13 anos e sofria porque não sabia que rumo tomar na vida. Nada ainda me revelara o fundo da minha sensibilidade. Resolvi então me submeter a uma estranha experiência, sofrer a sensação absorvente da morte. Achava que uma forte emoção que me aproximasse violentamente do perigo me daria a decifração definitiva da minha personalidade. E veja o que fiz. Nossa casa ficava próxima da estação da Barra Funda. Um dia saí de casa, amarrei fortemente as minhas tranças de menina, deitei-me debaixo dos dormentes e esperei o trem passar por cima de mim. Foi uma coisa horrível, indescritível. O barulho ensurdecedor, a deslocação de ar, a temperatura asfixiante deram-me uma impressão de delírio e de loucura. Eu via cores, cores e cores riscando espaço, cores que eu desejaria fixar para sempre na retina assombrada. Foi a revelação. Voltei decidida a me dedicar à pintura. Ou seja, no início do texto a gente já vê uma coisa que é anormal. Eu tinha 13 anos e sofria porque não sabia que rumo tomar na vida. Uma criança de 13 anos, hoje ela não tem essa responsabilidade de querer saber que rumo vai tomar na vida. Muitas delas não. Claro que antigamente você já tinha que vir com essa responsabilidade, por quê? Porque ou você mudava a sua história ou a história mudava você. Entende? Então aqui no comecinho a gente já tem isso. Ela queria sofrer claramente, ela já vinha desde pequenininha acompanhando as artes. Então as artes da época já expressavam uma dor profunda. Entende? Que talvez no pensamento dela, olha, talvez uma dor profunda faça eu enxergar o que eu quero pra mim. Entende? E foi lendo isso aqui foi pra mim uma das coisas que mais me fez refletir em todo o contexto ao estudar ela. Aqui também nós temos uma obra dela chamada Burrinho Correndo, que é um burrinho que está correndo, parece que no campo, porém os traços atrás dele fazem parecer uma figura mística, algo que está longe da realidade. Temos também o Farol, que foi em 1915, uma obra bastante antiga, né? Um farolzão cercado de casas, também ali num cenário alegre, bem diferente assim em questão ao expressionismo. Isso foi feito por ela. Temos uma estudante russa, uma jovem de roupa preta, com fundo meio embaçado, mostrando também bem característico das pinceladas fortes. E A Mulher de Cabelos Verdes. A Mulher de Cabelos Verdes foi uma obra de 1916, né? Uma mulher sentada em uma cadeira vermelha, com um jaleco preto,
aparentemente um sorriso e um fundo bem preto e seus cabelos verdes. Por isso o nome, A Mulher dos Cabelos Verdes. E temos também a Ventania. A Ventania traz, de 1917, olhando o quadro, você vê a bagunça que é, a bagunça que a ventania traz, a bagunça que um vento faz, né? Que são bem características do expressionismo, ou seja, a expressão de como ficamos depois de uma aparentemente tempestade. Então, foi o que eu pude concluir sobre Anita Malfatti. Se trata de uma excelente artista plástica que não fugiu da responsabilidade de trazer à tona todas as características do período, assim como o citado Cândido Portinari. Eu vou falar sobre o Die Brücke, ou A Ponte. A Ponte foi um grupo do movimento expressionista que tinha como principal objetivo ser uma ponte para os próximos movimentos artísticos, com uma vanguarda. Eles traziam uma visão mais futurista, que eles iam totalmente contra o passado e o presente para simular um futuro e trazer uma base para os próximos movimentos artísticos. Seu principal destaque era no começo da Revolução Industrial, e o que eles mostravam em suas obras eram aquela sociedade. Eles mostravam as pessoas que viviam naquilo e os seus dramas de acordo com o que eles sofriam com a Revolução Industrial. Em suas obras, você tinha algumas obras que você viu uma rua lotada de donos de bancos, empresários e prostitutas, e todos juntos num plano só, causando uma sensação de claustrofobia. Você via bondes, casas, e como eles queriam ser anti essas ideias classicistas, você via todas essas coisas deformadas, causando uma sensação de agonia, de melancolia, conforme as formas que eles criavam. Um exemplo disso daí é a pintura do Edvard Munch, onde ele cria essas formas, esse cenário deformado no fundo, e a ponte com uma escala não muito correta de distância, e o rio ou a rua toda deformada, deixando uma subjetividade do que aquilo seria. Eu vou falar sobre Der Blaue Reiter, o Cavaleiro Azul. O Cavaleiro Azul era um grupo que estava em paralelo com o Die Brücke. Esse grupo tinha um objetivo mais espiritualista e mais cultural. Eles traziam uma pintura mais abstrata, mais sem forma, sobre outras coisas, diferente do Die Brücke, que tratava sobre a visão daquele artista da sociedade. Esses artistas tiveram um destaque mais durante a guerra e um pouco depois dela. Eles tratavam a tristeza e a agonia que a guerra causava nas cidades. Eles tratavam alguns outros sentimentos que eram causados por causa da Revolução Industrial, mas não tanto quanto a ponte. Alguns desses artistas, como Franz Marx, acreditavam que depois da guerra o mundo se tornaria um mundo melhor, o que não aconteceu, porque muitos desses artistas tiveram suas obras retiradas de galerias, como o caso do Franz Marx, e em alguns casos o governo nazista até queimava essas obras. Isso acontecia porque, como o expressionismo era novo, ele não tinha... As pessoas que apreciavam a arte naquela época não tinham bons olhos para isso. Então eles tratavam isso como uma arte mais porca e que não seguia regras, justamente pelo estilo dela, que eles realmente eles tinham que não seguir regras para ser um expressionista. Eu vou falar sobre os principais expoentes na literatura. O primeiro no slide é o Georg Takar. Esse autor foi um autor austríaco que teve sua fase simbolista, e vou falar sobre a fase expressionista dele, onde ele trazia um texto mais subjetivo, mais mórbido, com características de outros países, com estruturas mais simples, não tão corretas quanto o simbolismo.
Ele trazia um texto mais sombrio, mais mórbido, tratando assuntos como a morte, como os outros também. Quanto o Kazimir Edschmid, ele esteve na África e na Ásia, e ele trouxe essa cultura para os seus textos, que é uma característica do expressionismo, parar de usar a cultura europeia e tratar outras. Ambos os três usavam de características mórbidas e sombrias, retratando exatamente esse assunto, como a morte. Em seus textos havia essa retratação da cor, como também é vista na arte. Eles usavam bastante a cor para ilustrar o pensamento do leitor, como o rosa dos lábios, o amarelo dos campos de alguma coisa. Amor Verbo Intransitívo foi um livro feito por Mário de Andrade, onde conta a história de Elsa, que foi contratada por Souza Costa para despertar o amor na vida de seu filho de 16 anos, Carlos, onde Elsa tinha o objetivo de fazer isso, mas em segredo. Então a fachada seria que ela seria sua professora de alemão, e enquanto isso ela teria que dar em cima do filho dele e despertar essa vontade dentro dele. Então ela começa, e agora a partir disso ela começa a se chamar de Fraulein e parte para lá, para casa deles. Ela começa suas aulas, o filho dela não se interessa tanto no começo, mas após perceber quanto a sua professora era bonita, ele se desperta essa vontade e começa a se aplicar mais. A sua mãe percebe e afasta a professora da casa. Então Souza e a dona Laura, que era a mãe, discutem e ela volta para casa. Quando ela volta para casa, eles tornam a relação mais forte ainda, tendo sua primeira noite de amor. E depois disso, quando o plano está quase completo, a Fraulein então decidiu terminar tudo isso, onde na sua última noite de amor, a dona Laura descobre tudo, e então a Fraulein sai da casa, onde ela não tem mais contato com o Carlos, e então ela some. No final eles se encontram no carnaval depois de muitos anos, mas nada acontece. Eu vou fazer a análise do Amor Verbo Transitivo. Esse livro contém muitas características do expressionismo, apesar de ser um livro do modernismo, pois o modernismo no Brasil teve influências diretas do expressionismo, pois na época do modernismo no Brasil estava acontecendo o expressionismo na Europa, e autores como Anita Malfatti trouxeram essas características para o Brasil, em viagens que eles fizeram, e trouxeram a cultura esse movimento artístico para o Brasil. As características que a gente pode ver no texto é a alta subjetividade, característica do expressionismo, como o próprio título, onde amar, na verdade, é um verbo transitivo, e em outros trechos, como o próprio o trecho que eu vou ler daqui a pouco. Também tem a característica da informalidade, onde o artista coloca as pontuações onde ele acha necessário, como pontos e vírgulas, estrutura do texto, suas palavras. Ele usa uma palavra, um dialeto do dia a dia. No enredo a gente pode ver uma característica do expressionismo, que é essa vontade de apressar as coisas. Ele mostra essa vontade de apressar as coisas que estão acontecendo na sociedade, como o próprio apressar da vontade sexual de Carlos. Numa das voltas, olhando para trás, viu a montanha curvada, com o sol lhe mordendo as ilhargas. Era Log, o deus do incêndio. As montanhas desbestavam assustadas, grimpando os itatins com gestos de socorro, contorcidas. Log perseguia as medrosas, lambido de chamas, trinando. Fraulein escutou um xilofone, o tema conhecido, e o encantamento do fogo principiou para Brunilda. Em uma certa época, Mário de Andrade iniciou uma missão de pesquisa folclórica, onde ele buscava saber mais sobre
os folclores das várias etnias que compunham o Brasil. Ele pesquisava sobre a cultura indígena, a africana, as europeias e trazia tudo isso para os seus livros, como é visto no Macunaíma. Aqui ele trouxe Log, o deus do incêndio, e usou ele numa metáfora para mostrar um incêndio que estava acontecendo na mata. Ele usou da natureza e criou características humanas na natureza, como a gente via a gente viu no modernismo, como o cortiço, e colocou uma característica humana na natureza e colocou essa situação de agonia e desespero na natureza. Mário de Andrade, que viveu e nasceu em São Paulo, desde criança tinha contatos com livros simbolistas, e o que já dava essa base de escrita subjetiva. Mais tarde ele daria aula de piano, e só mais para frente, não como uma profissão, como um hobby, ele se tornaria um escritor. Depois disso ele conheceu Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e o Paulo Menotti de Picha, e eles formaram o Grupo dos Cinco. Esse grupo é o principal grupo modernista ou expressionista do Brasil, com a principal influência expressionista da Anita Malfatti, que esteve na Alemanha e trouxe essas características para o grupo. Porém, ela era pintora. Mário de Andrade, ele foi muito importante para a cultura e o folclore brasileiro, pois ele fez essa pesquisa que eu falei do folclore brasileiro, de várias etnias, e trouxe isso para frente. Ele trouxe isso nos seus livros e destacava com nomes, figuras e descrevendo ele. Agora eu vou falar um pouco sobre a obra Macunaíma. A obra começa contando a história de Macunaíma, que nasceu na tribo dos Tapanhumas, na Amazônia, às margens do rio Uraricuera. Ele é mostrado como um personagem desde o começo, sendo preguiçoso, sem caráter, e também na história dizem que ele é mentiroso, é feio, é traidor e coisas do tipo. Ele é tão preguiçoso, como retratado na história, que ele demora 6 anos para falar a primeira frase completa. E a primeira frase que ele diz é "Ai, que preguiça". Esse personagem ele foi sexualizado desde pequeno, porque desde pequeno ele andava com as índias e começava a passar a mão nas partes íntimas delas, fazendo um sentido de que esse personagem teria, quando fosse mais adulto ou coisa do tipo, um sentido mais sexual para a história. Ele ele sofre, no meio da história, algumas metamorfoses, e dentre uma delas, acho que a primeira também, ele fuma um cachimbo e se transforma num príncipe. E, e dentre outras coisas que acontecem também, ele acaba se transformando em pato, acaba se transformando em adulto. E essa parte de adulto acontece quando ele encontra Cutia, que transforma ele num adulto, deixa ele com a forma de adulto. E quando ele se transforma em adulto, a primeira coisa que ele vai fazer é ir atrás de Si, que é a mãe do mato, que nenhum homem antes tinha conseguido conquistar. Ele diz que vai brincar com ela, no sentido sexual, para tentar seduzi-la. E ele consegue, e eles acabam tendo um filho, porém esse filho acaba morrendo. E Si, por conta disso, fica muito triste e acaba, em vez de morrer de tristeza ou coisa do tipo, acaba se transformando numa estrela. Porém, antes dela se transformar numa estrela, ela deixa com Macunaíma um talismã que o nome é Muiraquitã, um nome meio difícil. E quando ele recebe esse amuleto, ele acaba sendo roubado pelo monstro Capei. Só que esse monstro, ele acaba passando esse talismã para a mão de um gigante que é chamado de Gigante Piaimã Comedor de Gente. E esse gigante vai para a cidade de São Paulo, na qual, em processo de industrialização e coisas do tipo, tem muitas indústrias, fábricas e tal. E Macunaíma começa a montar uma expedição para ir até São Paulo buscar o seu talismã, junto com seu irmão Manap e Jiguê. No meio do caminho, eles acabam encontrando uma fonte mágica que, quando eles passam pela fonte, Macunaíma passa primeiro,
e se torna branco. Depois passa o seu irmão Manap, e como a fonte já estava um pouquinho turva por causa de ter tirado a cor dele já, ele fica meio um pardo amarelado, considerando que todos eles eram negros antes. E o seu irmão Jiguê, quando vai passar, a fonte estava secando e ele não consegue se molhar, ele apenas consegue molhar um pouquinho a palma da mão e a sola dos pés. E isso constitui as três etnias que nós temos no nosso país, que é a negra, a parda ou amarela, que são os índios, e os brancos. Ou seja, mostrando das nossas origens. Depois disso, quando ele chega até São Paulo, ele se impressiona com todas as indústrias, toda a movimentação que tinha por lá. Ele acaba se envolvendo com prostitutas, começa a olhar as fábricas, ele começa a se empolgar com tudo que está acontecendo ali. E ele acaba encontrando com o gigante, porém o gigante tenta comê-lo, devorá-lo, né? Ele começa a fugir pelo país inteiro numa corrida surrealista, né? Porque ele fica correndo de um lado para o outro como se fossem lugares curtos. E nesse meio tempo, ele passa pelo Rio de Janeiro e mostra um terreiro de macumba que ele participa, que também é outra característica muito importante da cultura brasileira, porque veio da África. E até hoje esse tipo de cultura é mostrado no nosso país e também sofre muito preconceito, o que na época também deveria ser muito forte e mostrar isso numa história poderia talvez dar uma conscientização nas pessoas. Depois disso, quando ele consegue fugir do gigante e já está um pouco mais calmo, ele percebe que ele acabou com todo o dinheiro dele, ele gastou todo o dinheiro com prostitutas. E aí o que ele faz? Ele escreve uma carta para as Icamiabas para pedir mais dinheiro. Porém, a história inteira é contada de uma forma na linguagem coloquial, uma linguagem mais de boa, assim. Mas ele escreve essa carta de forma completamente culta, como se fosse um parnasiano. E justamente por isso que era uma crítica aos escritores parnasianos que escreviam sempre fazendo referências e coisas do tipo. E isso também acontece porque autor, né, quando o expressionismo veio ao Brasil, o expressionismo impulsionou o modernismo. E o autor, sendo do modernismo, tinha uma certa aversão às outras escolas que tinham antes, os períodos que era o parnasianismo e outros do tipo. Depois disso, ele consegue recuperar o seu talismã, porém antes dele conseguir pegar o talismã, ele foge de novo do gigante, acaba até saindo do Brasil, mas ele consegue recuperar e quando recupera ele volta à sua cidade na Amazônia. Porém, lá, ele vê que toda a sua cidade está devastada, não tem mais ninguém, nem pássaros estão ali. E ele fica triste, chega às margens de um rio. E ele chega lá e vê que tem uma sereia ali. E a sereia começa a seduzi-lo, ele acaba caindo no canto da sereia. Que também é outra personagem muito forte da cultura brasileira, do folclore brasileiro. E nesse momento, quando ele cai, ele é devorado pelos peixes, cada parte do seu corpo. Porém, ele se revolta contra aquilo e se recusa a morrer. Então, ele volta e começa a juntar as partes do seu corpo, tirando uma de cada vez dos peixes. Ele vai pegando de cada peixe. Porém, ele não consegue recuperar duas partes, uma parte do seu corpo e uma coisa que ele carregava. Ele não consegue recuperar sua perna e não consegue pegar o talismã, porque tinha sido devorado por um monstro urural. E após isso, antes dele tomar a decisão, um papagaio se encontra com ele conta toda a sua aventura para esse papagaio. E então ele se transforma numa constelação. Então, a história inteira é narrada por esse papagaio, do qual o Macunaíma contou a história. E esse livro, essa história, tem o sentido de rapsódia, tem o tema de rapsódia, porque ele junta vários pedaços, vários contos da história em um só. São várias coisas diferentes, como quando ele conheceu São Paulo, quando ele fugiu do gigante, como ele nasceu, o que ele fazia, coisas do tipo. E também, essa história é muito importante porque no expressionismo brasileiro, os autores buscavam sempre demonstrar nossa cultura, nossa realidade social e as nossas origens. Essa história mostra muito dessas coisas, do folclore, das nossas origens, de como era a realidade social e coisas do tipo. Além de que mostrou também aquele mesmo sentido de um herói sem um herói do povo,
um herói que não é realmente uma personalidade de herói. Uma pessoa que é um ser humano, tá, às vezes, ruim, mas que tem os seus feitos heróicos ali também. Tanto é que o Makunaíma, ele se tornou um personagem até, às vezes, ruim, porque quando ele estava fugindo de um gigante, sem ser aquele que pegou o talismã, o gigante queria devorá-lo e, em vez de devorá-lo, ele deixou uma mulher que estava junto com ele para ser devorada pelo gigante. Ou seja, aí mostra como ele era sem caráter completamente. Então, essa história mostra muito de tudo isso que a gente tem no nosso Brasil. De toda a cultura, todo o folclore, toda a importância do folclore indígena e africano. Como eu havia dito, o expressionismo foi muito importante para impulsionar o modernismo aqui no Brasil. E uma pessoa que foi muito influente no modernismo e na Semana da Arte Moderna foi Oswald de Andrade. E ele teve também um impulso com a questão do expressionismo e coisas do tipo, por conta de que ele se casou com Tarsila do Amaral, que foi em 1920 para Paris e teve contato com muitos tipos de arte do modernismo, das vanguardas, e assim ela trouxe para cá os estilos do expressionismo e de alguns outros, como o dadaísmo e surrealismo. E isso pode ser evidenciado, esses traços do expressionismo, nas pinturas como o de Oswald de Andrade, e ali naquela pintura você pode ver que tem traços muito bem definidos com cores bem vibrantes, parecidas com a arte de Van Gogh, que também, mesmo não estando vivo na época do expressionismo, tinha um traço expressionista. E essa questão de quando ela trouxe essa arte, pode, não tenho completa certeza, mas pode ter impulsionado o Oswald a começar a ser influenciado pelo expressionismo. E como ele foi muito importante na semana, vale destacar que ele tinha algumas características também na sua escrita, porque ele era um escritor, de expressionismo. Um trecho, Oswald começa escrevendo: o Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: sois cristão? E ele respondeu: não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Teterê, teterê, tetê, quizá, quizá, quecê. Lá longe a onça resmungava: uá, u. O negro zonzo saiu da fornalha, tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Canhém babá, com... E fizeram o carnaval. Nesse trecho, tem algumas características muito fortes do expressionismo por conta de que o expressionismo no Brasil, ele sempre tentava pesquisar e mostrar como foi a nossa realidade social e cultural no passado e como também estava acontecendo naquele momento. E uma coisa muito importante é que esse trecho que diz não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte, ele faz referência a um trecho de Juca Pirama, que diz sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Porém, no trecho diz da morte, no caso. Porque ali estava mostrando a exploração que os índios viriam a sofrer e queriam acabar sendo mortos e escravizados naquele período. Ou seja, fazia uma crítica além de evidenciar a realidade social daquela época e cultural. E mostrando também que, como havia sido dito, não tinha aquela linguagem culta, aquela linguagem mostrando sempre uma linguagem perfeita, como se todos falassem do jeito correto e coisas do tipo. Ali mostra o navegador como uma pessoa comum que fala errado porque ele não diz perguntou, ele diz perguntou. E também mostra ele como mostra a linguagem indígena e a linguagem africana também, mostrando a cultura que foi se misturando conforme o tempo. E foi uma coisa muito importante ali, porque ele mostrava muito bem um novo estilo que estava chegando. Ou seja, como o expressionismo estava sendo implantado na obra dele, ele impulsionava também, como eu havia dito, o modernismo. Falando agora um pouco sobre os principais expoentes da arte, começando por Van Gogh. Van Gogh não esteve vivo durante o início do expressionismo realmente. Porém, a sua arte pode ser considerada expressionista. Não completa, porque ele também tem vários períodos, mas um período de sua arte foi considerado expressionista. Como pode ser visto ali na própria obra,
um homem em agonia, um homem sofrendo, quase arrancando o seu rosto ali, de tanto sofrimento. E seus traços, as cores que ele usava também eram muito características do expressionismo. Por exemplo, ele tinha linhas bem rudes, bem fortes, você conseguia ver cada pincelada de sua arte. E isso dava um recurso muito expressivo para sua arte. Outro artista muito importante para as artes plásticas do expressionismo foi Edvard Munch. Ele pintou uma das obras mais importantes, que foi o Grito. E o Grito foi uma obra muito importante para o expressionismo, por conta de que ele mostra exatamente como o expressionismo deveria ser, com as cores, com as pinceladas, com a expressão dos personagens. E muita gente não sabe que o expressionismo não, a obra O Grito, o personagem que está no centro da obra é o próprio artista. Como dita em seu diário, ele diz o seguinte: eu caminhava com 2 amigos. O sol se pôs e o céu tornou-se vermelho sangue. Eu ressenti como que um sopro de melancolia. Parei, apoiei-me no muro, mortalmente fadigado. Sobre a cidade e do fiord. Sobre a cidade do fiord. De um azul quase negro. Planavam nuvens de sangue e línguas de fogo. Meus amigos continuaram seu caminho. Eu fiquei no lugar, tremendo de angústia. Parecia-me escutar um grito imenso e infindo da natureza. E ali você pode ver basicamente tudo que ele disse aqui. Isso foi dito antes dele pintar. Ele disse basicamente dos 2 amigos que são ali, que estão ao fundo, continuando sua caminhada, e ele parado sobre a ponte ali e vendo o entardecer. E as cores que ele retratou aqui na sua fala são mostradas exatamente também na obra, que é o céu cor de sangue e fogo, e a melancolia retratada na própria personagem. E também ali mostra o grito, que talvez não fosse um grito realmente físico, dado, né, que ele gritou realmente, mas o grito que ele sentia interiormente, mostrando a subjetividade do artista quando ele pintou essa obra. Outra coisa muito importante do expressionismo também. E além, outra coisa que também é muito mostrada ali são a questão dos traços, que o movimento da pintura direciona completamente a própria personagem, que está no centro, mostrando também a característica principal que eu falei agora há pouco da subjetividade do artista. Outro artista que foi muito importante também para o expressionismo foi Paul Gauguin. Ele fez a pintura do Cristo Amarelo. E nessa pintura pode ser dito que ele pintou a si mesmo, não a si mesmo diretamente no corpo do personagem, mas sim o rosto. E isso faz uma referência a vida do autor, porque esse Cristo que está sendo pintado não é um Cristo como nas pinturas classicistas ou outras pinturas antigamente. Era um Cristo agora diretamente morto, né? Um Cristo fraco, um Cristo que está próximo à morte e um Cristo que não tem, como eu posso dizer, um porte físico muito bom. Ele está morrendo de fome por conta da, da, da prisão dele do chibatamento. Outra coisa muito importante nessa obra é que as cores dela são sempre muito vibrantes também, é outra característica importante do expressionismo. E essa obra também tem aquela característica das linhas rudes, que são linhas que você consegue diferenciar entre outra completamente, vendo completamente a pintura e o traço do artista. E ali também pode-se dizer que ele colocou Cristo num cenário europeu, porque ali mostrava um campo europeu junto com camponesas, com roupas de camponesas, né, do final do século XIX. E aquilo poderia ser, como eu posso dizer, rude para as pessoas que eram cristãs, porque ele trocou Jesus de lugar, ele tirou de lá do costume judaico e colocou para um costume europeu, para uma coisa europeia. E isso também influenciou na questão de que ele queria mostrar Cristo no centro, porque ele coloca as camponesas à volta de Cristo. Também, no rosto do personagem, ele mostra que ele estava, às vezes, no centro de situação e como seria
estar ali, aquele sofrimento de estar em uma situação que não era muito boa, como ele foi criticado, às vezes, por sua arte, ou coisas do tipo. Pessoas que eram de outros estilos artísticos ou outras coisas, sempre ficavam à volta dele o criticando. Ele sempre no centro, como é retratado na obra. Falando um pouco também sobre o expressionismo na arquitetura, vale citar que o expressionismo na arquitetura não foi diretamente um movimento, realmente, um movimento arquitetônico. Ele foi mais um conceito que foi passado ali entre alguns arquitetos e o que foi inovando muito a arte também, a arte da arquitetura. As pessoas ali, os arquitetos, eles tinham um costume de sempre usar os mesmos materiais, fazer os mesmos tipos de desenhos de prédios e coisas do tipo. Porém, com a chegada das artes expressionistas, das artes plásticas, eles começaram a perceber que aquela arte tinha alguma coisa de diferente, alguma coisa que causava um sentimento nas pessoas e coisas do tipo. E nisso, eles começaram a estudar isso e começaram a querer aplicar isso na arquitetura. E eles começaram a usar de materiais novos. E isso começou a gerar como eu poderia dizer, começou a gerar uma certa relação entre alguns arquitetos que estavam ali. E um importante conjunto de manifestações foi conhecido como a cadeia de cristal, que eram cartas trocadas entre simpatizantes do expressionismo. E essa carta foi muito importante para fundamentar o expressionismo naquele momento. Hoje em dia podemos dizer que realmente foi o expressionismo. E nessas cartas, eles exploravam muito o uso de materiais mais novos, que agora, com a chegada da industrialização, estavam sendo produzidos em alta escala, e um deles era principalmente o vidro. E esse vidro, com essa exploração de arte dele, começou a influenciar até alguns outros artistas que eram, por exemplo, escritores. E um deles foi, eu não sei pronunciar o exato nome, eu pesquisei, mas não consegui achar, seria o poeta Paul Schubart, que ele pregava a elevação cultural do artista, o vidro. E ele disse frases, aforismos, na verdade. A luz que é cristal, o vidro aponta para uma nova era, e não lamentamos a cultura do tijolo. E esses materiais que foram sendo usados novamente eram, eram os metais do tijolo, materiais do tijolo, do aço e do vidro. E também, outra coisa muito importante do expressionismo na arquitetura é que o expressionismo ele tinha geralmente traços diferenciados dos outros. Eram traços que você conseguia ver que eram diferentes, você conseguia diferenciar entre um e outro. E a arquitetura do expressionismo ela era bem exagerada, tinham curvas bem mais perceptíveis. E, por exemplo, aquela que está ali na imagem, ela tem um formato antropomórfico, que também é uma característica muito importante do expressionismo na arquitetura, que era tipo as curvas do começo e elas iam mudando conforme o desenho. Porque, por exemplo, um prédio normal tem janelas quadradas, ele geralmente tem um formato quadrado, porém esse prédio ali, ele tem formatos mais curvos, e essa relação entre os formatos curvos da arte expressionista com a arquitetura também faz referência a alguns outros prédios, que hoje em dia poderíamos dizer que expressionistas. Por exemplo, existe um prédio, eu não tenho a imagem aqui agora, mas é uma construção que é em formato de uma lótus, aquela flor, e ela é completamente em vidro. Qualquer pessoa que olhe para aquilo vai dizer que aquilo não é uma construção completamente diferenciada. E isso pode ser mostrado muito bem. E o expressionismo foi muito abrangente nessa área, porque hoje em dia temos muitas construções parecidas. E, por exemplo, até na nossa própria cidade, a gente poderia dizer que existe um prédio que não tem um formato tão comum. Por exemplo, o prédio redondo. Ele não é completamente normal. Geralmente prédios são quadrados e coisa do tipo. Então, não foi diretamente uma coisa que foi concreta, assim, uma coisa que era certa. As pessoas pegavam pontos e traços que se faziam referência ao expressionismo e colocavam. Então, alguém pode ter feito alguma construção que diretamente não foi a intenção de passar o expressionismo, mas que tiveram traços expressionistas.